Legislação extravagante, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, parte 5. Olá pessoal, professor Diego Pureza, para o nosso bloco final da Lei Maria da Penha, nosso último bloco, com aspectos gerais. Vocês vão perceber que eu vou trabalhar vários temas importantes, temas esparsos, que insistem em ser cobrados em concurso público. Alguns são novidades. O primeiro deles não é novidade não. Na verdade, é aquilo que nós chamamos de norma programática. Como assim? É uma norma para o futuro, é uma meta a ser perseguida. E em muitas regiões do Brasil já foi alcançada, mas em outras ainda não. E se não foi alcançada, tem como eu processar o Estado, a União, por não ter alcançado? Não tem, porque é só uma meta mesmo. Olha o que diz, é o artigo 14, sobre os juizados especializados. Ó. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, Distrito Federal, territórios e pelos estados. Perceba que só os municípios estão de fora, porque não existe juiz municipal, né? Só no âmbito do Poder Judiciário. Para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. E os atos processuais poderão ser realizados em horário noturno. Por quê? Por conta da urgência. Imagina uma vara especializada que tem que deferir medida protetiva de urgência. Tem que ser para ontem, não dá para parar só porque é final de semana, feriado, à noite, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Então são varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos um fórum que, logo depois da Lei Maria da Penha, poucos anos depois, já criaram uma vara especializada para violência doméstica e familiar contra a mulher. Só cuida de casos envolvendo a Lei Maria da Penha, exclusivamente Lei Maria da Penha, porque consegue ter uma atenção maior, profissionais ali especializados na área, uma urgência maior, consegue ter uma celeridade muito mais interessante, tá bom? Agora eu quero trazer uma novidade para vocês sobre a competência desses juizados, que foi incluído pela Lei 13.894 de 2019. A ofendida tem como opção de procuração de divórcio, de dissolução de união estável, no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma opção. Se ela simplesmente quer divorciar por questões pessoais, de foro íntimo, vai na vara da família. Agora, se ela realmente quiser, de alguma forma, alguma celeridade, porque ela é vítima de violência, é uma opção. Olha o parágrafo 1º. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Isso vai cair em concurso. Por quê? Ela pode fazer o divórcio dela ali, mas na hora de partilhar os bens, a parte da partilha vai ser deslocada para o juízo competente, para o juízo civil, tá bom? Não vai ser nessa vara especializada de violência doméstica e familiar. Parágrafo 2º. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar, após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. O parágrafo 2º vai falar o seguinte, ó, se a mulher quiser propor ação de divórcio na vara de violência doméstica e familiar, já vai ter uma tramitação prioritária. Mas vamos imaginar uma mulher que propôs na vara da família. Propôs divórcio lá. E durante a ação de divórcio, ela começou a ser vítima de violência doméstica. Não tem como deslocar a competência para a vara especializada, não dá. Se já começou o juiz competente na vara civil ou na vara da família, não dá para jogar para a vara especializada por regras do processo civil, não pode. Aliás, até regras do processo penal não poderia deslocar a competência sob pena de violar, né, o princípio do juiz natural. Ponto. Só que, para não ter problemas, pelo menos vamos colocar uma tarja de tramitação prioritária. Pelo menos o processo vai correr mais rápido por conta da urgência. Beleza? Tranquilos? Um outro ponto que eu quero destacar com vocês, muito importante, é o seguinte. Houve a possibilidade de renúncia da vítima, renúncia à representação, alterada nos últimos anos. O que aconteceu é o seguinte. Tem gente que fala, e ensinam errado a Lei Maria da Penha, que falam que os crimes relacionados à violência doméstica e familiar são perseguidos exclusivamente por ação penal pública incondicionada. É mentira. A lei não fala nada sobre isso. Eu já vou entrar na polêmica da ação penal, preparei até uma tabela para vocês, para nós aprofundarmos. Então, a Lei Maria da Penha não fala nada, absolutamente nada sobre ação penal. Então, posso ter crime de ação penal privada na Lei Maria da Penha? Pode. Posso ter crime de ação penal pública condicionada à representação? Pode. A única ressalva que a Lei Maria da Penha faz ocorre nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Quando a Lei Maria da Penha surgiu, o que acontecia era o seguinte.
A mulher representava, exemplo, crime de ameaça. Crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A mulher apresentava a representação. Só que tempos depois ela se retratava. Ainda no prazo decadencial, antes de oferecimento da denúncia, ela se retratava. E aí meses depois ela aparecia morta ou com agressões mais severas do que a anterior. Então percebeu-se que em muitos casos a mulher voltava atrás, ela se retratava porque ela era intimidada, ameaçada, constrangida pelo agressor. A partir daí foi alterado o artigo 16 da Lei Maria da Penha para trazer mecanismos mais robustos de fiscalização sobre essa retratação. Olha o que diz hoje o artigo 16, eu vou explicar para vocês. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia, até porque se já houve o recebimento, já iniciou a ação penal pública e não há mais o que se fazer, não há mais como se retratar. E ainda assim ouvido o Ministério Público. Por quê? O detalhe é o seguinte, imagina que a mulher fala, olha, eu sei que o promotor já ofereceu a denúncia, o juiz não recebeu ainda, então eu quero voltar atrás. O juiz vai marcar uma audiência só para ouvir essa mulher. Por quê? Pode ter várias opções. Pode ser que tenha sido tudo mal entendido. Ela pode falar o seguinte, olha juiz, na minha visão teve uma ameaça tal, mas olhando melhor as mensagens, eu percebo que foi um mal entendido, na verdade foi uma piada tal, então vou me retratar. Se o juiz entender que é verdade, o juiz aceita a retratação e extingue a punibilidade. Só que o juiz, olhando nos olhos dela, inclusive com o auxílio do promotor, pode perceber que ela está voltando atrás porque ela foi intimidada, foi ameaçada. E ao perceber que ela está sendo constrangida, impelida ali pelo agressor a voltar atrás, o juiz vai ignorar esse pedido de renúncia. Por quê? De retratação. Por quê? Porque o consentimento dela está viciado, a manifestação da vontade dela está viciada. E o juiz vai receber a peça acusatória e vai começar a ação penal. Ou pode ser que ela esteja realmente brincando com o judiciário, como acontece muito. Pode acontecer da mulher virar para o juiz e falar, já vi muito isso aí. A mulher vira para o juiz e fala, sabe o que é, juiz? Eu só estava querendo dar um susto nele. É que ele estava, eu achei que ele estava com outra, eu achei que ele queria divorciar, eu quis dar um susto. Nesse caso, o juiz vai arquivar, porque viu que era uma mentira. Vai dar uma baita de uma escovada na mulher, porque ela usou o sistema de justiça criminal como moeda de intimidação. E a depender, se for um juiz correto, e um promotor correto que aplicam mesmo a lei, eles podem, se tiver inquérito policial anterior, o promotor pode denunciar a mulher por denunciação caluniosa. É ela quem pratica crime. Então há várias situações. O detalhe é o seguinte, hoje há um procedimento de audiência só para fins de aceitação ou não dessa renúncia à representação nos casos de ação penal pública condicionada. Beleza? Eu vou agora com vocês para o artigo 17. Esse cai muito em concurso. Como a Lei Maria da Penha ela veio por imposição da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ela foge à regra no Brasil. O Brasil a gente segue uma agenda desencarceradora que visa cada vez mais abrandar, afrouxar a aplicação da lei penal, cada vez mais frouxa a lei penal. Só que a Lei Maria da Penha vem num movimento lei e ordem, tolerância zero, vem realmente numa medida mais poderosa e por conta disso não aceita penas alternativas. Olha o que diz o artigo 17. É vedada, ou seja, é proibida a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica, senão seria muito mais fácil para o agressor, né, ser condenado a pena de cesta básica e poderia até arrancar o patrimônio comum da mulher. O outras de prestação pecuniária, bem como substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Aqui tem ressalva. Então vamos lá, conclusões. É proibido pena de cesta básica, proibido. É proibido pena de prestação pecuniária, proibido. Agora, a multa não está proibida. Cuidado com a multa. Aqui tem uma ressalva, porque a multa ela pode ser aplicada desde que em conjunto com uma pena privativa de liberdade. Então, se vier acompanhada com uma pena privativa de liberdade, pode. Agora, se for só multa, como tem alguns crimes que admitem só multa, aí não pode, ela está proibida. Então, multa, ó, apenas quando conjugada com pena privativa de liberdade. Quando conjugada com pena privativa de liberdade, beleza? Tranquilos?
Agora vamos para a polêmica, que é esse ponto que mais derruba, mais causa confusão em concurso. Ação penal. Diego, você falou da ação penal, a Lei Maria da Penha não fala de ação penal? Não. O detalhe é o seguinte, quando cai em concurso, vão cobrar de vocês a ação penal nos crimes de lesão leve e lesão culposa, mas tem uma explicação. Por quê? Deixa eu fazer um cenário geral para você que ainda vai estudar penal, processo penal, ainda vai estudar ação penal, ou no seu concurso não cai diretamente a ação penal do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas cai a Lei Maria da Penha. O detalhe é o seguinte, o Código Penal e o Código de Processo Penal trazem a regra, ação penal pública incondicionada. Então se a lei não falar nada, se aquele respectivo crime não falar nada sobre ação, é porque ele será perseguido por ação penal pública incondicionada. As exceções, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, a requisição do ministro da Justiça ou ação penal privada, só quando a lei expressamente assim dispuser. Daí tranquilo, fácil. Exemplo, crime de ameaça, ação penal pública condicionada à representação. Crime contra a honra, em regra, crime de ação penal privada. Beleza. O problema é que na lesão leve e lesão culposa, o Código Penal não fala nada. Só que na Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial Criminal, vai falar que os crimes de lesão leve ou culposa são de ação penal pública condicionada à representação. Isso é um evidente benefício ao criminoso, porque aumenta as possibilidades de extinção da sua punibilidade. Aumenta essas possibilidades. Então, olha o caminho que nós vamos construir. E, repito, exclusivamente para os casos de lesão corporal leve ou culposa. Só para esses casos, pelo amor de Deus. O Código Penal, ele é omisso. Se ele é omisso, segundo o Código Penal, será ação penal pública incondicionada. Olha o caminho que a gente vai construir. Já a Lei 9.099, a Lei do Juizado Especial Criminal, vai falar que nesses casos são perseguidos por ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Isso aqui é para todo tipo de concurso, desde agente até delegado. E a Lei Maria da Penha, Diego? Já falei, a Lei Maria da Penha não fala nada sobre ação penal. Porém, proíbe a aplicação da Lei 9.099. Ou seja, a Lei 9.099 é aplicada para casos comuns. Imagina que um homem agrediu outro homem e acarretou lesão corporal leve. Ação penal pública condicionada à representação. Agora, quando se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher, você imagina que um marido deu um tapa na cara da esposa, causou lesão corporal leve. O que a Lei Maria da Penha faz é o seguinte, ela proíbe a aplicação da Lei 9.099, logo voltará à regra do Código Penal. Traduzindo, a ação penal competente, nos casos de lesão corporal leve ou culposa, quando houver violência doméstica e familiar contra a mulher, será de ação penal pública incondicionada. Então é esse caminho que vocês precisam conhecer. Já caiu em questão dissertativa, em fase oral, em questão objetiva. Em fase dissertativa e oral, vocês precisam explicar esse caminho que eu desenhei nessa tabela para vocês. Agora, em questão de múltipla escolha, fácil. Vai guardar que se for lesão leve ou culposa na Maria da Penha, é ação penal pública incondicionada. Só nesses dois casos, beleza? Tranquilos? Agora, para terminar a Lei Maria da Penha, temos aqui uma inovação do artigo 38A, que vai exigir o registro desses casos para fins de estatística, para no futuro for mais fácil de estudar e propor medidas de prevenção. Nesses casos, o juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. É importante que as demais autoridades conheçam até para auxiliar a mulher em caso de descumprimento. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão registradas em banco de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, garantido acesso ao Ministério Público, o promotor vai ter acesso, Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas.
ou seja, o acesso a essas informações só para os órgãos que atuam, porque a ideia não é expor a vida da mulher, a privacidade, a intimidade dela, e também para auxiliá-los em caso de medida protetiva. Imagina que o juiz de São Paulo decretou medida protetiva e o agressor vinha descumprir lá no Rio de Janeiro. É importante que todo mundo tenha acesso às informações, até para efetivação dessas medidas, para a proteção da mulher e até para o caso de punir o agressor pelo descumprimento dessas medidas. Então é importante, é um cadastro a nível nacional em que essas autoridades, esses órgãos terão acesso. Beleza? Galera, eu vou chegando ao final da Lei Maria da Penha. Deu para abordarmos tudo que efetivamente cai em concurso. Foi um curso completo mesmo. Espero que tenha ajudado. Me coloco à disposição também por meio das minhas redes sociais, onde eu tiro dúvidas pessoais, no meu canal do YouTube, Prof. Diego Pureza, e no meu Instagram, @prof.diegopureza, beleza? Um grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.